A pré-temporada do São Paulo será um pouco diferente. Depois do primeiro jogo contra o Cruzeiro no dia 15, uma parte do elenco retorna ao Brasil para poder participar da estreia no Campeonato Paulista, dia 20, contra o Botafogo em Ribeirão Preto. Bom, eu já fiz essa pré-temporada nos Estados Unidos, né, quando eu era treinador. É muito importante porque, ainda mais agora que estão chegando jogadores novos, né, para estarem junto um tempo, né? E também pela marca São Paulo, né? Você vai para fora, nós temos o New Balance aí, então tudo é importante no momento desse. E é claro, vamos chegar em cima, mas vamos chegar bem preparado, né? O lateral esquerdo Enzo Dias, que veio por empréstimo do River Plate, vai fazer exames médicos, assinar contrato e resolver os trâmites legais para poder jogar no futebol brasileiro nos próximos dias. Há uma possibilidade de viajar para a Flórida posteriormente. Flórida, que aliás está sempre relacionada a férias, diversão e, claro, parques da Disney. Mas para o elenco são paulino, será uma viagem de trabalho, bem diferente de quem está lá a passeio. A gente já está muito empolgado, né? Chega de férias, vamos agora começar o ano, então expectativa muito boa de poder fazer uma boa pré-temporada e começar bem o ano aí, porque a gente sabe que o ano é longo, com muitas competições, então cabeça boa para preparar bem para voltar e começar já no Paulistão. Mas a dúvida que fica aí, o torcedor, ele imagina, né, quando o São Paulo anuncia o Oscar, como vai funcionar esse time? Onde é que o Zubeldia vai encaixar o Oscar para que ele funcione como se espera dentro do São Paulo? A gente tentou aqui dar uma olhadinha na prancheta do prof. Zubeldia, do Zuba, que esteve aqui recentemente no Bola da Vez, para visualizar o que é que pode ser o São Paulo. Porque, claro, que o Oscar foi contratado para ser titular, e aqui ele já aparece no nosso campinho, no meio-campo. E o grande segredo, o grande dilema, a grande questão é como encaixar Lucas, Luciano, Jonathan Calleri e o Oscar, porque eles de fato são os 4 melhores jogadores que o São Paulo tem. Era uma discussão parecida que existia quando, ao invés do Oscar, o jogador de destaque era o Rames Rodrigues, mas o Rames não queria nada com nada. Para encaixar esses 4, o que eu imagino que funcione, especialmente com bola, é um time num 4-4-2 nesse desenho, né? O Igor Vinícius agora como lateral definitivo, Rafinha foi embora, ele revezou com Rafinha na temporada, Arboleda e Alan Franco, uma zaga de bastante qualidade, gosto muito dos 2 zagueiros do São Paulo. Já colocamos o Enzo Dias, que não foi anunciado, mas lateral esquerdo que vem por empréstimo do River Plate. Esta é uma ótima notícia, Pablo Maia voltando de lesão, espero que volte com o mesmo vigor físico e a mesma qualidade que mostrava no primeiro semestre. O Alisson, que voltou no finalzinho da última temporada, como 2 volantes, o Alisson um pouco mais de saída, mas ambos nesse papel. E se o São Paulo quiser, se o Bobageira quiser uma dupla de volantes um pouco mais conservadora para dar mais liberdade para os 4 homens de frente, o Luiz Gustavo, que é um jogador muito confiável, é a opção, mas imagino que de largada o Alisson seja um jogador bem observado, e aí os 4 homens de frente. Dentro desse desenho, assim, o Luciano, ele é ponta? Não é ponta. Ele é um meia que vem de lado? Também não é. Até para jogar de 10, como ele foi obrigado, entre aspas, a jogar na última temporada, não é o papel dele, até por isso o Zubeldia queria um jogador com as características do Oscar. Para isso funcionar, o Luciano joga na função onde ele mais gosta, que é de ponta de lança. Aqui está o centroavante, por trás do centroavante vem o Luciano, com liberdade para flutuar, eventualmente para voltar. Se o Calleri abre um pouco, ele fecha por dentro. Então, para o Luciano, com bola, sempre lembrando, esse desenho tende a funcionar. O Lucas como meia atacante pela direita, fazendo a diagonal que ele gosta para bater para gol, e o Oscar como meia de articulação, vindo também da esquerda para dentro, onde ele gosta de jogar. Ofensivamente, eu acho que essa formação pode funcionar na equipe do São Paulo, privilegiando características desses 3 jogadores. Agora, a grande questão é, isso vai funcionar quando o São Paulo não tiver a bola? Eu acho que esse vai ser o grande dilema do Zubeldia como técnico do São Paulo. Se for este desenho, sem a bola, o São Paulo voltaria num 4-4-2 também, mas em 2 linhas de 4. Para o Lucas voltar e ajudar o Igor Vinícius é até algo que ele já fez bastante na carreira e no próprio São Paulo. Mas aqui eu tenho um pouco mais de dúvida. Como é que o Oscar vai ajudar a fazer essa volta? Ou será que outro posicionamento pode acontecer para o Oscar ser menos sacrificado? Eu acho que
essa é a grande questão para fazer com que estes 4 jogadores, Luciano, Calleri, Oscar e Lucas, trabalhem juntos na equipe do São Paulo. Outra alternativa que o Zubeldia tem é, se por um acaso um dos 4 for sacrificado, me parece elementar que em condições normais o Luciano é o principal candidato. E aí ele tem, por exemplo, o Ferreirinha para jogar no lugar do Luciano, e aí muda um pouco o desenho da equipe. Aí vai para um 4-3-3 ou 4-2-3-1, com o Ferreira aberto por um lado, Lucas aberto por outro, o Oscar como meia central e o Calleri como centroavante. É até melhor para o Oscar, no meu entendimento, esse desenho, mas o Luciano perderia espaço. Outra alternativa é o William Gomes, jogador da base do São Paulo, com bastante qualidade, porque o Ferreira não foi um jogador muito regular, que também pode oferecer este desenho, né? São possibilidades que o São Paulo tem para montar, que o Zubeldia tem para montar um São Paulo com o Oscar contratado. Oscar e Lucas, em condições normais, evidentemente serão titulares do São Paulo, Marcelo. É isso, André. Oscar e o Lucas, eles jogam como titulares, já entram e já têm as suas vagas? Teoricamente, sim. Vai funcionar ou não na medida em que eles forem capazes de se complementar, né? É possível que a presença de um jogador como o Oscar, porque o futebol funciona muito assim, torne mais simples a convivência do Lucas dentro do campo, eventualmente jogando como ele prefere, justamente por causa dessa companhia. Num plano sem Oscar, ou seja, durante o ano de 2024, a discussão durante boa parte da temporada, ela esteve baseada numa grande manchete. O Lucas pelo meio faz o time ser melhor e joga melhor. Para isso acontecer, alguém perde o lugar. Esse alguém, na maioria das vezes, foi o Luciano, a ponto do Luciano cogitar sair do São Paulo, aquela coisa toda que eu acho que foi um exagero da parte dele. No momento em que o time se reforça e recebe, é claro que quando ele falou isso, o Oscar não tinha sido contratado ainda, mas no momento em que o time está pronto, pelo menos em termos de nomes, para dar um passo à frente em relação ao que fez, ele precisa, eu pelo menos vejo assim, gostar desse cenário e entender como ele pode participar. Você não tem tudo o que você quer sempre. No futebol só jogam 11. Então, o que eu estou querendo dizer com isso é que a chegada do Oscar aparentemente pode tornar mais difícil a briga para jogar, já que o Oscar estará em campo, né? A não ser que ele fisicamente, pelo menos no início, não tenha as melhores condições. Mas o tipo de jogador que ele é, isso pode parecer contraditório, mas o futebol é muito assim, pode oferecer essas interações, muita movimentação, jogadores que se complementam. Isso pode acontecer com o Lucas, pode acontecer com o Luciano também. Eu acho que é um pouco de obrigação de um treinador, o Zubeldia ou quem quer que fosse, tentar ao máximo escalar o São Paulo com a melhor qualidade possível em relação ao que ele tem no elenco. E isso significa colocar esses 4 jogadores em campo, pelo menos trabalhar isso em treinamento para fazer o máximo de esforço para tornar possível. Preciso falar agora sobre a chance de o São Paulo tomar um chapéu de um time da Série A, no caso o Atlético Mineiro, por Natanael. São Paulo busca um lateral direito desde que tomou a decisão de não renovar o contrato com o Rafinha. E o lateral de 23 anos do Curitiba passou a ser a bola da vez. Até porque o Natanael gostou da proposta feita pelo São Paulo e está batalhando nos bastidores para conseguir sua liberação no Curitiba. O contrato do Natanael com o Coxa termina em dezembro desse ano e ele já anunciou que não renovará, mas depende de um acordo entre o São Paulo e o Curitiba para que o negócio possa ser dado como oficial. Foi nesse interim que o Atlético Mineiro apareceu procurando primeiro o Curitiba, o que animou os dirigentes do Coxa. Hoje posso assegurar que a preferência do Curitiba é de fazer negócio com o Galo em vez de fazer negócio com o Tricolor. Resta saber se vai haver acordo entre os clubes e mais, se o Natanael vai abrir mão de jogar no São Paulo, para onde ele já demonstrou sua intenção de atuar, para defender o Clube Atlético Mineiro. Galo que não terá o Mariano para essa temporada, mas que manteve o Saravia para 2025. Só para completar o noticiário do São Paulo, para tentar convencer o Curitiba a fazer negócio, o Tricolor chegou a oferecer alguns jogadores, entre eles o volante Luan, que disputou a última temporada pelo Vitória. Só para arrematar ainda sobre o São Paulo, César Luiz Melo trouxe a informação de que Egson Mendes rescindiu seu contrato com o São Paulo. Não é oficial ainda,
existem negociações, essa é a ideia do São Paulo, mas o martelo não foi batido até esse momento. Vou falar agora sobre o São Paulo, que já tirou 12 atletas do elenco na comparação com o ano passado e ainda tem mais 3 jogadores para saírem. A limpa tricolor tem 8 jogadores que pertenciam ao elenco principal. Saíram Wellington, lateral esquerdo, Rodrigo Nestor, Michel Araújo, Wellington Rato, Rafinha, Ramal Lewis, Galopo e Raí Ramos. 2 jogadores também foram emprestados, o Matheus Belém e o Pedro Vilhena. O Nicão não volta de empréstimo e o Caio Matheus, que estava terminando a formação na base para integrar o profissional, teve seu contrato rescindido e virou jogador do Curitiba. Com toda essa galera que saiu, a economia é próxima a 4 milhões de reais por mês. Importante contar que o São Paulo também negocia as rescisões dos contratos com Jackson Mendes e Orejuela e tenta o empréstimo do Lisieiro para o Sport. Com tudo isso, a estimativa é de uma economia de até 5 milhões de reais. É óbvio que o São Paulo também está contratando. Já contei para vocês que o Oscar vai custar 1.300.000 reais por mês. O Enzo Dias chega para ganhar algo na casa dos 300 mil reais mensais. Ainda que seja contratado mais 1 ou 2 jogadores, o Tricolor tem conforto para conseguir a redução na folha salarial que precisava, de acordo com o previsto pro orçamento de 2025. Queria fazer a pergunta para você, uso o espaço para comentário para dizer se de todos esses atletas que eu citei, algum fará falta. Então é isso daí, galera. Para você que é São Paulo de coração que fica até aqui, se inscreve no canal aí, deixa seu like aí para estar fortalecendo nosso canal de São Paulo aqui. Galera, São Paulo aí se movimentando bastante no mercado da bola, né? 2 contratações aí feitas, porém, 3 contratações feitas, porém, só 2 confirmadas que foram a de Oscar e a de Wendel, e a terceira está sendo confirmada aí, né? Que é a de Enzo Dias. Só falta alguns detalhes ali para o São Paulo anunciar oficialmente. Galera, São Paulo tá fazendo sua pré-temporada lá na Flórida, lá onde vai disputar o campeonato lá, campeonatozinho curto. Vai fazer 2 jogos contra o Cruzeiro e contra o Flamengo. E vai fazer toda a sua pré-temporada lá. No início do Paulistão, vai mandar 12 jogadores de volta para o Brasil para disputar o Paulistão e assim iniciar a temporada de vez. O que acontece? Alguns comentaristas aí estão discutindo muito, discutindo muito a forma do São Paulo jogar. Eu acredito que a melhor forma do São Paulo jogar é a que o Zubeldia escolher. Porém, tenho meus palpites, porque a gente tem 5 jogadores ali que vão disputar essa vaga no ataque. Caleri, Luciano, Lucas, Ferreirinha e Oscar. Eu não estou falando nem dos outros que estão no banco, que vão pedir passagem durante o decorrer da temporada, o William Gomes e o próprio Eric. O que acontece? São Paulo, formação ideal do São Paulo seria Alan Franco, Arboleda, Igor Vinícius e o Enzo Dias. Meio campo formado por Pablo Maia, dupla de volante, e Alisson um pouco mais solto. Mais na frente ali no meio campo, armando o time, seria o Oscar, Lucas numa ponta, Ferreirinha na outra e Caleri como centroavante. Essa formação ali forma o 4-3-3. Porém, estão especulando que possa ser um 4-4-2 com Ferreirinha no banco. Como funcionaria o 4-4-2? Do meio para frente, a zaga a mesma coisa, aí vem o meio campo, Pablo Maia e Alisson, numa ponta ali fazendo o meia direita, Lucas, meia esquerda, Oscar, no ataque ali Luciano como ponta de lança e mais na frente fixado ali como centroavante o Caleri. Confesso que para mim esse time não daria certo. Por quê? Porque o Lucas consegue fazer a recomposição ali para ajudar o Ferreirinha quando o time estiver defendendo. Porém o Oscar não vai ter essa mesma dinâmica como meia esquerda para voltar para defender ali para ajudar o Enzo Dias. Apesar de que o Enzo Dias é um lateral que fica muito, então não precisaria dessa cobertura do Oscar. Porém, confesso para vocês que eu não gosto, porque o time fica muito lento e depende muito do Lucas. É um time que não vai ter contra-ataque. Então, para mim, como torcedor de São Paulo hoje, vejo o Luciano, que eu gosto muito, como banco de reserva, um jogador de segundo tempo. Inclusive, se entrar no segundo tempo ali, seria no lugar do Caleri para fazer ali o falso 9, que é o, como é que fala, é o centroavante da moda que existe hoje. Acho que o Luciano se encaixaria muito bem nesse time como um falso 9, principalmente ali no segundo tempo, com a saída de Caleri.
porém quem vai decidir isso é o Zubeldia. E tem várias outras funções, vários outros esquemas táticos aí, como o 4 ou o 3-4-3, onde o Lucas precisaria ser um ala, o Ferreirinha precisaria ser outro ala, Oscar ali no meio, soltando o Caleri e Luciano no ataque, porém isso daí são coisas mais avançadas, mas acredito que o Zubeldia deva optar pelo 4-4-2 até por como ele gosta do Luciano e pelo fato do Enzo Dias ser um lateral que não desce muito. Galera, então é isso daí, chegamos ao final de mais um vídeo aqui, até a próxima, valeu!